Olá pessoal, sejam bem-vindos à plataforma da Manual Cardio. Meu nome é Haldner, eu sou cardiologista e ecodoppler cardiografista, coordeno as residências de cardiologia e ecodoppler cardiografia do Complexo de Saúde São João de Deus, na cidade de Divinópolis, Minas Gerais. O tema que nós iremos abranger hoje é um tema extremamente relevante: hipertensão arterial. Nós iremos falar sobre os benefícios do tratamento da hipertensão nos pacientes de alto risco cardiovascular. A hipertensão arterial é uma condição clínica multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio. A hipertensão existe num contexto sindrômico, com alterações hemodinâmicas, tróficas e metabólicas, sendo seus componentes caracterizados como fator de risco cardiovascular independente. A prevalência dos indivíduos com níveis pressóricos entre 121 e 139, 81 e 89 de diastólica é em torno de 37,7% e já estes valores demonstraram aumento no índice de mortalidade cardiovascular. E talvez seja por este motivo que a Sociedade Americana de Cardiologia considera esses indivíduos pré-hipertensos como uma necessidade de tratamento, tendo em vista a alta taxa de complicação cardiovascular. Dentre as principais causas de morbimortalidade no mundo moderno, sem sombra de dúvida, a hipertensão pleiteia, ela se localiza entre as principais causas. E mesmo os outros fatores, como tabagismo, alcoolismo, lípides, sobrepeso, baixa ingesta de frutas e vegetais e inatividade física, relacionam-se de forma direta com a hipertensão. Em relação à hipertensão no Brasil, os dados que nós temos de nossa população, talvez o projeto pioneiro foi o projeto Corações do Brasil, que permitiu uma avaliação do perfil de nossa população, independente dos dados compilados da literatura americana ou europeia. E nós sabemos hoje que estima-se que em torno de 33% da população adulta seja hipertensa, principalmente os indivíduos mais idosos, dos quais 30 a 50% desses indivíduos desconhecem o diagnóstico de hipertensão, com uma taxa de mortalidade cardiovascular em torno de 45%, e 20% apenas desses indivíduos que sabem que são hipertensos têm a pressão controlada. E quais foram os três principais fatores que se relacionaram à não adesão ao tratamento medicamentoso ou com medidas do estilo de vida? Idade avançada, principalmente os indivíduos idosos, obesidade e baixo nível educacional. Este aqui é o mapa de distribuição da hipertensão na prática clínica, publicada agora em 2020. Nós temos que a hipertensão do jaleco branco, ou seja, aquele indivíduo que diante de um profissional de saúde vai elevar a pressão arterial em torno de 19 a 20%, hipertensão sustentada não controlada em torno de 28 a 41%, indivíduos que têm hipertensão mascarada, ou seja, ele é hipertenso, mas diante de um profissional de saúde, ele fica tranquilo, confiante e normaliza os níveis pressóricos em torno de 7 a 9% e a hipertensão controlada de 31 a 45%. E observem que nesta balança publicada agora em 2020, entre os indivíduos que têm a pressão controlada e não controlada, nós observamos que há uma valorização dos métodos digitais de controle da pressão arterial, principalmente da AMPA, que apesar de não ser ainda um método validado, principalmente na pandemia, ela permitiu esta automonitorização, este autocuidado dos pacientes hipertensos. Nós sabemos que quando há um autocuidado, isso tem um impacto na redução de morbidade, mortalidade, hospitalização e rehospitalização pelas doenças crônicas. E o que mais chama atenção, lá ainda em 2012, uma publicação de De La Serra, que é sobre a medida da pressão arterial em consultório, que nós tendemos a superestimar principalmente a hipertensão, a pressão arterial sistólica, e quanto maior os níveis pressóricos, estágios 2, estágio 3, maior o grau de superestimação. Portanto, a pergunta que se faz
é se apenas a medida de consultório ela é suficiente para nós darmos o diagnóstico de hipertensão. A resposta foi dada nessa revisão da diretriz de hipertensão agora em 2020, mostrando que há necessidade de nós lançarmos mão de métodos complementares, como a AMPA, que é esse autocuidado, automonitorização em domicílio, da MAPA e da MRPA, principalmente nos indivíduos que são classificados como estágio 2 e estágio 3 de hipertensão arterial. Em relação às complicações inerentes à hipertensão arterial, o estudo de Framingham no status hipertensivo com indivíduos com idade entre 35 e 64 anos, com acompanhamento de 36 anos, mostrou que as principais complicações, principalmente em indivíduos mais jovens, é a doença coronariana, o legado negativo, principalmente nos indivíduos mais jovens, acima de 60 anos, acidente vascular encefálico e doença arterial periférica, principalmente quando se associa diabetes mais hipertensão. E, logicamente, o legado final, o desconstrutivismo das doenças crônicas, e aqui eu me aporto a hipertensão arterial, quando ela não tratada com metaterapêutica, é a insuficiência cardíaca, que ela pode ser tanto com fração de ejeção preservada, ou seja, com fração de ejeção acima de 50%, ou com fração de ejeção abaixo de 40%. E observem que em relação à taxa de morte e reinternação por insuficiência cardíaca, mais precocemente os dados são muito equiparados. Nós temos que em 30 dias a taxa de complicação e mortalidade em torno de 9,4% para a fração de ejeção preservada, em torno de 11,6% para a insuficiência cardíaca com fração de ejeção menor do que 40%. Passado 12 meses, os dados ainda se mantêm-se muito próximos, com uma taxa de complicação e mortalidade em torno de 31,1% para a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, contra 36% de fração de ejeção menor do que 40%. E o que mais chama atenção em relação ao estudo HOPE, que permitiu avaliar o perfil da população hipertensa, é que esses fatores de risco, essas complicações, elas não se somam, elas se multiplicam. Então, se nós observarmos que se nós estivermos diante de um indivíduo que ele é diabético e tiver um infarto agudo do miocárdio, esse fator ele não será somado, esses fatores se multiplicam. Portanto, o risco cardiovascular desse indivíduo hipertenso ele é dobrado. E se nós associarmos mais um fator de risco, o risco cardiovascular triplica, quadruplica e assim sucessivamente. Em relação à classificação da hipertensão em indivíduos acima de 18 anos na revisão de 2020, a pressão considerada ótima é quando eu tenho uma sistólica menor que 120 e uma diastólica menor do que 80 milímetros de mercúrio. Pressão considerada normal é quando eu tenho uma sistólica entre 120 e 129 e diastólica entre 80 e 84 milímetros de mercúrio. Os indivíduos pré-hipertensos são quando nós temos uma sistólica entre 130 e 139 e uma diastólica entre 85 e 89 milímetros de mercúrio. Não houve mudança no estágio 1, 2 e 3 e tampouco na hipertensão sistólica isolada, que é quando nós temos uma sistólica maior do que 140 milímetros de mercúrio com uma diastólica menor do que 90 milímetros. Quando as pressões sistólicas e diastólicas situam-se em categorias diferentes, a maior deve ser utilizada para a classificação da pressão arterial. Exemplo, 140 de sistólica com 100 de diastólica, nós devemos classificar esse indivíduo como estágio 2. O estudo NANES-3, ele permitiu a classificação dos subtipos de hipertensão por faixa etária de idade. Foi incluído um N de 19.661 pacientes e permitiu definir por faixa etária qual o tipo de hipertensão que era mais comum naquele grupo. Observem que nos indivíduos mais jovens, ou seja, com idade menor do que 40 anos, há um predomínio da hipertensão diastólica isolada. Quando nós temos um grupo de indivíduos entre 40 e 49 anos, há um misto, ou seja, há um predomínio da hipertensão sistodiastólica. E nos indivíduos mais idosos, sem sombra de dúvida, por perda da elasticidade vascular, há um predomínio da hipertensão arterial sistólica isolada e nós sabemos que esses indivíduos se beneficiam do tratamento com bloqueador de canal de cálcio. Em relação aos fatores de risco cardiovascular, nós temos os fatores modificáveis, os não modificáveis ou relativamente modificáveis.
Isso foi publicado pela Sociedade Americana em 2017 e praticamente mantém o mesmo perfil pelo ESC em 2018. Os fatores modificáveis são tabagismo ativo e passivo, diabetes mellitus, dislipidemia, sobrepeso e obesidade, sedentarismo, alimentação não saudável, portanto, aquele padrão que não é o padrão DASH, hiperuricemia e frequência cardíaca acima de 80 batimentos. Abro um adendo especial para dois fatores aqui. Principalmente a hiperuricemia, nós devemos entender que a hiperuricemia não deve ser compreendido como um marcador isolado de desfecho, ou seja, ele não é um processo inflamatório isolado nos pacientes com doença crônica, e sim um marcador de desfecho negativo. Portanto, os indivíduos com doença crônica com hiperuricemia morrem mais do que aqueles indivíduos que têm doença crônica que não cursam com hiperuricemia. Em relação à frequência cardíaca, nós devemos modular a frequência cardíaca dos nossos pacientes. Coração que trabalha menos vive mais, portanto, uma frequência ideal nos nossos pacientes cardiopatas é entre 50 e 70 batimentos. Quando isso acontece, infere que há uma menor produção de ácido lático, portanto, esse indivíduo está mais condicionado e, portanto, ele vive mais com menor taxa de complicações. Em relação aos fatores não modificáveis ou relativamente modificáveis, nós temos a doença renal crônica, história familiar de hipertensão, idade avançada. A hipertensão é um legado negativo principalmente nos pacientes idosos, perfil econômico e educacional, sexo masculino, apneia obstrutiva do sono, que relaciona-se principalmente à hipertensão secundária e aumento do risco de fibrilação atrial neste grupo de hipertensos, estresse psicossocial e menopausa precoce. E qual é a importância destes fatores modificáveis, não modificáveis ou relativamente modificáveis? É exatamente para a estratificação do risco cardiovascular global. Um exemplo, se eu tiver um indivíduo que mesmo sendo normotenso ou pré-hipertenso, mas se ele for do sexo masculino, idoso, com quadro de hiperuricemia, portanto com 3 fatores de risco, mesmo sendo pré-hipertenso ou normotenso, ele já é um indivíduo de moderado risco cardiovascular. Agora, se esses mesmos 3 fatores que eu citei anteriormente, idade avançada, sexo masculino e hiperuricemia, tiver hipertensão, for hipertenso estágio 1 ou 2 e 3, ele já entra como de alto risco cardiovascular, comportando como se fosse um indivíduo com lesão de órgão-alvo. Em relação ao prognóstico desses indivíduos, nós estamos diante aqui de 2 coortes, uma no hemisfério ocidental e uma no hemisfério oriental, mostrando o benefício na redução da hipertensão arterial em torno de 3 milímetros de mercúrio, aqui me aporta a hipertensão arterial diastólica. Observem que quando você reduz apenas 3 milímetros da pressão arterial diastólica, você tem um impacto extremamente relevante, com redução de 22% a 29% a taxa de doença arterial coronariana e de 13% a 17% o risco de acidente vascular encefálico. E o estudo HOPE mostrou ainda benefícios muito mais adicionais. Em relação ao objetivo principal, ou seja, o endpoint primário, há uma redução significativa em torno de 22% a taxa de mortalidade cardiovascular e em torno de 32% a taxa de acidente vascular encefálico. Em relação ao fluxograma do tratamento medicamentoso da hipertensão arterial, se nós estivermos diante de um indivíduo hipertenso estágio 1, com risco cardiovascular baixo, sempre monoterapia, com exceção dos beta-bloqueadores ou vasodilatadores de ação direta. Resposta inadequada ou eventos adversos não toleráveis, aumentar a dose da monoterapia, com exceção dos diuréticos tiazídicos. Nós sabemos que quanto menor a dose, maior o benefício. Trocar a monoterapia ou acrescentar segundo fármaco. Resposta inadequada, acrescentar outros antihipertensivos de classes diferentes. Agora, se eu estiver diante de um indivíduo hipertenso estágio 1, porém de risco cardiovascular moderado e alto, sempre combinações, jamais monoterapia. E aqui nós temos que respeitar a curva em J cardíaca e curva em U renal. Portanto, 2 antihipertensivos de classes diferentes em baixas doses. Resposta inadequada ou eventos adversos não toleráveis, aumentar a dose da combinação, trocar a combinação
ou acrescentar terceiro fármaco. Resposta inadequada, acrescentar outros antihipertensivos de classes diferentes. Se eu estiver agora diante de um indivíduo hipertenso estágio 2 ou estágio 3, o fluxograma ele se assemelha muito àquele indivíduo estágio 1, porém de moderado ou alto risco cardiovascular. Sempre combinações, respeitando a curva em J cardíaca e curva em U renal, portanto começar com baixas doses. 2 antihipertensivos de classes diferentes. Resposta inadequada ou eventos adversos não toleráveis, aumentar a dose da combinação, trocar a combinação ou acrescentar terceiro fármaco. Resposta inadequada, acrescentar outros antihipertensivos de classes diferentes. Em relação à meta pressórica, tudo que a gente trabalha, principalmente nas doenças crônicas, nós trabalhamos com meta. É principalmente nos pacientes diabéticos e nos pacientes hipertensos, nós sempre temos que visar meta terapêutica. E vamos observar os senhores que a meta da diretriz europeia, ela se assemelha muito à meta pressórica da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ela é um pouco mais flexível em relação à da Sociedade Americana. A diretriz europeia traz como alvo geral uma pressão arterial menor do que 140 por 90 milímetros de mercúrio. Para os indivíduos com idade menor que 65 anos, menor que 130 por 80, diferente daqueles indivíduos da sociedade americana, ela trata de forma mais agressiva. Aqui nós temos a meta-alvo em torno de uma sistólica menor que 120 com a diastólica de 70 milímetros de mercúrio. Para aqueles indivíduos idosos ou portadores de doença crônica, como a doença renal crônica, pressão menor que 140 por 80 milímetros de mercúrio, em relação a isso aqui, à diretriz europeia. Já a diretriz americana, ela é mais agressiva, traz para esse mesmo grupo de indivíduos uma pressão sistólica menor que 130 e uma diastólica de 70 milímetros de mercúrio. E observem que a meta pressórica proposto pela Sociedade Brasileira de Cardiologia em 2020 assemelha muito o que foi proposto pela Sociedade Europeia. Os indivíduos de baixo ou moderado risco cardiovascular, uma sistólica menor do que 140 com a diastólica menor do que 90 milímetros de mercúrio. E para aqueles indivíduos de alto risco, uma sistólica entre 120 e 129 e uma diastólica entre 70 e 79 milímetros de mercúrio. Talvez se nós fôssemos fazer um resumo entre a sociedade brasileira, europeia e americana, a nossa meta seria uma sistólica entre 120 e 130 milímetros de mercúrio e uma diastólica entre 70 e 80 milímetros de mercúrio. Seria a meta que traria maior benefício para os nossos pacientes. Em relação ao tratamento não medicamentoso, eu gostaria de citar inicialmente a respeito do tabagismo. São cerca de 4.720 substâncias tóxicas existentes na fumaça de cigarro. Não existem níveis seguros de nicotina e a taxa de mortalidade, tanto no fumante ativo quanto passivo, elas se assemelham muito. Está relacionada a diversas doenças, dentre elas 90% de chance de câncer de pulmão, 25% de doença coronariana, DPOC em torno de 85% e morte por acidente vascular encefálico em torno de 25%. E ela está relacionada ao aumento da resistência à insulina, porque quando nós incentivamos o nosso indivíduo a abandonar o tabaco, a maioria das vezes ele procura o consumo de carboidratos. Portanto, esse indivíduo vai ganhar medida e vai ganhar peso. Nós temos que ficar atento com isso, porque você pode estar trocando um fator de risco, que é o tabagismo, por outros, que é o sobrepeso e a obesidade. Portanto, nós devemos tratar essa ansiedade precoce que ocorre no indivíduo após o abandono do tabaco com medicamentos, como a bupropiona ou a vareniclina. Portanto, este é um resumo das medidas não farmacológicas relacionadas ao tratamento da hipertensão arterial que tiveram maior impacto na redução dos níveis pressóricos. Controle de peso, manter um peso corporal com IMC entre 18,5 e 24,9 em indivíduos até 65 anos, você tem um impacto relevante no controle da hipertensão, principalmente quando você consegue uma redução de até 10 quilos, há um impacto na redução de 5 a 20 milímetros de mercúrio na pressão arterial. Padrão de alimentação DASH tem um impacto no controle entre 3,5 e 6,7, principalmente na pressão arterial sistólica.
Consumo de sal, reduzir a ingesta de sódio para não mais que 2 gramas por dia, tem um impacto de 2 a 7 milímetros de mercúrio, portanto um benefício adicional nesses indivíduos. Restrição no consumo de álcool, nós devemos orientar os nossos pacientes para que homens não consumam mais que 30 gramas de álcool por dia e mulheres 15 gramas. O benefício adicional gera em torno de 2 a 3,31 na redução principalmente da hipertensão arterial sistólica. E atividades físicas, principalmente atividade mista, aeróbica e anaeróbica com duração de 150 minutos, o impacto na redução é de 5 a 8 milímetros na pressão arterial predominantemente sistólica. Em relação à abordagem terapêutica, nós sabemos que a mudança no estilo de vida, principalmente em todos os estágios da hipertensão, seja estágio 1, 2 ou 3, ou naqueles indivíduos pré-hipertensos, o nível de evidência é muito robusto, nível de evidência e recomendação 1A. E para o tratamento farmacológico para os indivíduos estágio 2 e 3, a recomendação também é A, ou seja, muito robusta e muito concreta. E para os indivíduos estágio 1 de moderado e alto risco cardiovascular, a classe é 1 com nível de evidência B. Em relação ao tratamento não medicamentoso, quais são os princípios gerais que nós devemos aplicar para os nossos pacientes e que inclusive pode ser uma das questões da prova de título? Nós devemos entender que, primeiro, o medicamento deve ser eficaz e tolerado por via oral. Não adianta nada nós passarmos um antihipertensivo e ele não ser tolerado por via oral. Não haverá adesão. Nós sabemos que os indivíduos que aderem mais, vivem mais e complicam menos. Preferência por posologia única diária. Iniciar com as menores doses efetivas e aumentar de forma gradativa, respeitando a curva em J cardíaca e curva em U renal. Partindo do pressuposto que quanto maior a hipotensão que nós causarmos nesse paciente, maior a desautonomia cardíaca, portanto, maior taxa de mortalidade, principalmente na população idosa. Jamais administrar antihipertensivos por via sublingual. Não é recomendado medicamentos manipulados e pode-se usar medicamentos combinados nos estágios 1, principalmente moderado e alto risco cardiovascular, estágio 2 e estágio 3. Respeitar um período mínimo de 4 semanas para mudança no esquema terapêutico. O paciente se apresenta com hipertensão 16/10, você inicia um tratamento e 2, 3 dias depois ele mantém uma pressão de 14/9 e a família te liga, doutora, a pressão não controlou. Você tem que orientar sobre o que é a doença hipertensiva, ou seja, o que é hipertensão arterial, o seu objetivo no tratamento e a planificação do seu tratamento. E, consequentemente, quando você faz isso, você acalenta a família e, logicamente, orienta esse paciente que, se ele esperar de forma mais parcimoniosa com as orientações que você passou, a pressão ao longo das 4 semanas ela tende a reduzir com a margem de segurança sem causar hipotensão nesse paciente, portanto, sem causar iatrogenia medicamentosa. E considerar, logicamente, condição socioeconômica para medicar os nossos pacientes. Esse é um diapositivo interessante que, principalmente nos últimos 10 anos, nós temos avaliado a importância da pressão arterial média, principalmente na madrugada. Então, nos últimos 10 anos, tem-se utilizado antihipertensivos, com exceção dos diuréticos, no período noturno, principalmente os bloqueadores de canal de cálcio, IECA e BRA, porque nós sabemos que na madrugada ocorre uma maior desautonomia cardíaca, portanto, uma maior variabilidade da pressão média, aumentando o risco de infarto e acidente vascular encefálico. As classes de antihipertensivos, nós temos os diuréticos tiazídicos, os bloqueadores de canal de cálcio, principalmente para os pacientes idosos com sistólica isolada, IECA, BRA, os mineralocorticoides, que hoje nós sabemos que é a 4ª opção terapêutica, e a 5ª, os alfa-bloqueadores, vasodilatador de ação direta, simpático-olítico de ação central e os beta-bloqueadores. Dentre os beta-bloqueadores, no tratamento da hipertensão, nós sabemos que não são medicamentos de primeira linha, mas eu gostaria de fazer uma ressalva especial para o carvedilol e o nebivolol.
A associação farmacológica, esse é um dia positivo que já está na diretriz, estava na 7ª e manteve na revisão agora de 2020. Observem, os senhores, que os diuréticos tiazídicos, lembrar que os diuréticos de alça não devem ser colocados como antihipertensivos, e sim os diuréticos tiazídicos, lembrando que hidroclorotiazida não é mais medicamento antihipertensivo de primeira linha, e sim a indapamida e a clortalidona. Portanto, os diuréticos tiazídicos, eles casam bem com IECA, que casa bem com o bloqueador de canal de cálcio, que casa bem com o BRA, que tem uma boa associação, que faz uma boa associação com os diuréticos. Nós não devemos prescrever associação de IECA com BRA. Talvez o grande estudo foi o estudo Antargid, que mostrou que há uma disfunção renal precoce quando se associa IECA com BRA. Portanto, se você fizer essa associação, essa é uma associação iatrogênica que muito precocemente levará o seu paciente para a terapia substitutiva. Esse é um resumo do fluxograma que nós apresentamos anteriormente em relação à revisão proposta pela Sociedade Brasileira de Hipertensão e de Cardiologia agora em 2020. Portanto, a palavra-chave é metaterapêutica. Naquele grupo de indivíduos que são considerados pré-hipertensos, mas de risco cardiovascular alto, ou os indivíduos hipertensos estágio 1 de risco baixo, ou muito idosos ou frágeis, sempre considerar monoterapia. Os medicamentos de escolha são os diuréticos tiazídicos, bloqueadores de canal de cálcio, IECA ou BRA, e os beta-bloqueadores ficam para um grupo muito restrito, principalmente para os pacientes jovens com uma descarga simpática maior. Se essa meta terapêutica não for alcançada, nós devemos considerar combinações de 2 fármacos de classe diferente, e o mesmo vale para os indivíduos estágio 1, de risco moderado e alto, e para os indivíduos estágio 2 e 3. Esses medicamentos são IECA ou BRA, mais um bloqueador de canal de cálcio ou um diurético tiazídico. Se a meta terapêutica não for alcançada, nós iremos colocar a associação de 3 fármacos de classes diferentes, IECA ou BRA, mais bloqueador de canal de cálcio, mais um diurético tiazídico. Meta não alcançada, um 4º fármaco, e será a espironolactona. E caso não seja alcançada esta meta, nós entraremos e associaremos uma 5ª adição, poderá ser os beta-bloqueadores, simpático-olíticos centrais, alfa-bloqueadores e os vasodilatadores de ação direta. Faço desta a minha mensagem final. O paciente é classificado como sendo de alto risco cardiovascular por apresentar doença cardiovascular estabelecida, hipertensão associada a fatores de risco ou comorbidades, além de doença renal mais avançada ou DPOC. Os antagonistas do sistema renina-angiotensina-aldosterona têm a propriedade de controlar de forma efetiva os níveis tensionais, proteger o órgão-alvo, como coração, vaso, cérebro, rim, e diminuir o risco de diabetes. O tratamento efetivo do paciente de alto risco cardiovascular passa pelo controle da hipertensão arterial e, simultaneamente, de todas as comorbidades e fatores de risco cardiovascular identificáveis. Galera, então esta é a nossa mensagem de hoje. O meu muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima publicação. Valeu demais, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.